Elas foram as mais importantes locomotivas elétricas operadas pela rede. E, após muitos anos de incerteza, finalmente se encontram preservadas. Conheçam agora a história das English Electric Pimentinhas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. No início dos anos 1940, a São Paulo Railway se encontrava pressionada por todos os lados para melhorar seus serviços, ligando Santos, São Paulo a Jundiaí. Por um lado, a ferrovia inglesa utilizava carvão importado do Reino Unido para mover suas locomotivas a vapor. Carvão que estava custando muito caro devido à dificuldade de se obter ele por causa da Segunda Guerra Mundial. Por outro, desde 1937 havia a concorrência da Mairink Santos, construída pela Estrada de Ferro Sorocabana, que se utilizava de uma linha de simples aderência para descer e subir a serra, ao contrário da SPR, que se utilizava de dois sistemas de funicular, que estrangulava muito a quantidade de cargas que podiam passar pela linha. Além disso, desde 1922, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro havia eletrificado sua linha-tronco a partir de Jundiaí, obtendo um grande sucesso e economia de combustível, o que faz com que o governo pressione para que a SPR eletrifique sua linha entre São Paulo e Jundiaí, até mesmo para evitar a troca de locomotivas naquela cidade. Entretanto, como a concessão de operações da linha entre Santos e Jundiaí pela SPR vai terminar em 1947, a mesma não tem interesse em realizar as obras. Entretanto, o governo então ameaça cassar a concessão da empresa antes do prazo, o que faz com que a diretoria inglesa mude de ideia e mesmo que, a contragosto, inicie os estudos e obras para a implantação da eletrificação em 1945. Dentre os contratos estabelecidos, sendo que absolutamente todos foram com empresas do Reino Unido, contava-se um com a English Electric, famosa fabricante de locomotivas daquele país, para o fornecimento de 15 locomotivas de rodagem CC e estilo aerodinâmico para a São Paulo Railway. A English Electric aceita o contrato, e como não havia ainda uma perspectiva de como seria a forma final dessas locomotivas, curiosamente a SPR fez o desenho técnico delas, utilizando-se por base as locomotivas GE 2C mais C2 V8 da Companhia Paulista, entregando tais desenhos para a EE da Inglaterra como uma forma de auxiliar a mesma sobre o que seria necessário para construir as locomotivas para operação no Brasil. Entretanto, antes mesmo que a construção das locomotivas seja iniciada, ou até mesmo as próprias obras físicas da eletrificação, a concessão da SPR acaba em 16 de setembro de 1946. No entanto, o governo federal, através da Estrada de Ferro Santos Jundiaí e sua sucessora, continua com os contratos ativos para a eletrificação, de modo que a English Electric, nos anos seguintes, dá prosseguimento aos estudos para a construção das locomotivas, que servirão de base, na verdade, para que a EE possa construir uma família de locomotivas elétricas voltada para a exportação. No caso, tais locomotivas tenham seus componentes elétricos fornecidos pela English Electric e suas carenagens e estrados e componentes mecânicos fornecidos pela Vulcan, outra famosa fabricante de locomotivas do Reino Unido. As 15 unidades encomendadas tinham as mesmas especificações técnicas das locomotivas elétricas da Companhia Paulista,
visando uma integração entre as duas ferrovias, sendo que as duas primeiras unidades são recebidas em 5 de junho de 1950 e as últimas unidades são recebidas em 1951. Apelidadas de inglesas, ostentando uma pintura marrom com frisos prateados e tendo recebido os números de 1000 a 1014 na EFSJ, elas eram as locomotivas elétricas mais potentes que haviam sido construídas até então no Reino Unido, tendo marcado definitivamente o fim da tração a vapor nos trens de carga e passageiros da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, além de conviverem com as novas Alcoa RSC1 que a empresa também estava utilizando e cuja história eu já contei em nosso Ferro História 42 que vai estar aqui no card. A partir do modelo base EE514A, que era o nome dado pelo fabricante essas locomotivas, elas foram vendidas com outras denominações para outros países, sendo que a Espanha utilizou o modelo EE514B, que diferia muito pouco das unidades utilizadas aqui no Brasil pela Santos Jundiaí. Para a Espanha foram entregues 75 locomotivas entre 1952 e 1959, todas elas recebendo o nome local de Série 277, tendo operado no tráfego comercial até 1994, quando foram desativadas, sendo que 5 foram preservadas. Já para a Victoria Railway da Austrália, foram vendidas locomotivas do modelo Classe L, entre 1953 e 1954, com 25 unidades, tendo recebido por lá o nome L1150, tendo operado até 1987, quando foram desativadas, sendo que 4 unidades acabaram sendo preservadas. Ainda existiram as locomotivas de modelo EM1 para a Indian Railways, sendo que 7 unidades foram exportadas entre 1954 e 1955, tendo operado até o ano 2000, quando então as locomotivas da série WCM1, como eram chamadas naquele país, foram desativadas, com apenas uma unidade preservada. Já no Brasil, além das 15 unidades recebidas em 1950 a 1951, uma 16ª unidade, que recebeu o número 1015, foi construída nas oficinas da Lapa, em São Paulo, utilizando-se o grande estoque de peças de reposição que existia, além de uma carcaça que foi encomendada exclusivamente para a Vulcan. Isso tendo ocorrido em 1955. Em nosso país, elas foram utilizadas para serviço de carga geral e transporte de passageiros, e também utilizadas em duplex, ou seja, 2 locomotivas juntas operadas por apenas uma equipagem desde o início de suas operações. Por volta de 1955, elas ganharam a segunda fase de pintura da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, vermelho vivo com faixas amarelas, o que fez com que os ferroviários da Companhia Paulista de Estradas de Ferro em Jundiaí as apelidassem de Pimentinha, até porque, por serem pequenas e um pouco mais modernas que as locomotivas da própria Paulista, elas pareciam serem mais ágeis. Aliás, a pintura utilizada nessas locomotivas foi a que originou a pintura da Rede Ferroviária Federal, que a partir de 1957 passou a administrar as ferrovias brasileiras, dentre elas a Estrada de Ferro Santos Jundiaí. 10 anos depois, em 1967, foi assinado o Acordo de Operação Mútua entre Companhia Paulista e Rede Ferroviária Federal, permitindo que as Pimentinhas pudessem adentrar nas linhas da ferrovia padrão e alcançarem até a cidade de Rincão, enquanto que locomotivas da Companhia Paulista alcançaram até a vila de Paranapiacaba. Nesse ponto, as English Electric começaram a passar por suas primeiras modernizações, como a troca do farol único por faróis duplos e a troca dos eixos em rodas raiadas para rodas sólidas, o que não aconteceu em todas as locomotivas. No entanto, em 1974, é encerrado o acordo de tráfego mútuo entre a rede e a FEPASA, sucessora da Companhia Paulista, sendo que, a partir de então, nunca mais as Pimentinhas adentrarão nas linhas para o interior do estado de São Paulo.
Na mesma época, além de prosseguirem as modernizações nessas locomotivas, também começam a chegar as primeiras 2C mais C2 escandalosas da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, na Estrada de Ferro Santos Jundiaí, o que faz com que as Pimentinhas deixem de ser as únicas locomotivas elétricas que operam nessa ferrovia. Nos anos seguintes também chegam as locomotivas Charutão e Pão de Forma, cuja história eu já contei em nosso Ferro História 32 que está aqui no card. Entretanto, a partir da primeira metade da década de 1980, a rede começa a perder interesse pela eletrificação da Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Entretanto, a empresa ainda não podia se dar ao luxo de desativar as Pimentinhas. Por isso, ela prevê mais uma modernização das locomotivas, dessa vez nas suas oficinas em Belo Horizonte, no Horto, e na fábrica da CCC em Cruzeiro, São Paulo. Sendo que, nessa época, as English Electric já estavam chegando no final de sua vida útil e já não havia mais tantas peças de reposição à disposição da ferrovia. Nessa mesma época, a rede estava implantando o sistema SIGO para facilitar o gerenciamento de suas locomotivas e vagões em sua malha, sendo que as Pimentinhas receberam os números de 9001 a 9016. Entretanto, sua modernização ia a passos lentos e de certa forma nunca chegou a ser concluída, sendo que algumas unidades que inclusive já estavam reformadas nunca foram colocadas em operação novamente, sendo que, quando devolvidas para São Paulo, foram imediatamente sucateadas para fornecerem peças para outras locomotivas da série. Já a partir de 1989 fica visível que a rede não possui mais English Electric Pimentinhas em quantidades suficientes para operar em seu trecho entre São Paulo e Jundiaí, sendo que muitas vezes trens de passageiros e trens de carga ficam sem locomotivas durante horas para poderem ser rebocados. Quando da implantação do último padrão de pintura, cinza e amarelo, pela rede, por volta de 1994, apenas a unidade 9016 recebe o mesmo, além de receber o nome Jundiaí em homenagem àquela cidade. Em 1996, a rede concede sua malha de bitola larga para a ferrovia MRS Logística Sociedade Anônima, que imediatamente desativa a tração elétrica cargueira entre São Paulo e Jundiaí. Justamente porque naquele momento não existiam mais qualquer locomotivas de qualquer frota em condições boas para uso. Nos anos seguintes, a antiga frota de locomotivas elétricas da rede é reunida primeiro nos pátios da Lapa e depois no pátio de Água Boa, na região central de São Paulo. Água Boa, Água Branca, Água Branca. Tanto que naquela época o Preserve, órgão de preservação ferroviária da rede, separa as English Electric 9007 e 9016 para preservação, junto com uma das GECC Charutão. Entretanto, pelo que se diz, a unidade da Charutão acabou sendo cortada por engano no pátio da Água Branca em 2001, o que fez com que a rede escolhesse preservar a unidade da English Electric 9006 com o apelido Albatroz para a posteridade. As três locomotivas foram rebocadas para o Pátio da Luz, onde ficariam guardadas até que se tomasse uma solução para onde elas seriam destinadas, visando sua preservação. Junto a elas, logo chegaram três unidades locomotivas GE 2C mais C2 V8, que inicialmente haviam sido pegas pela CPTM da antiga FEPASA para serem operadas como auxílio aos trens de subúrbio da empresa naquela região, mas cujo projeto acabou sendo abandonado. As três Pimentinhas acabaram virtualmente abandonadas no Pátio da Luz entre os anos de 2001 e 2020, enquanto se aguardava uma solução para o seu destino, principalmente após o fim da Rede Ferroviária Federal em 2007. Durante todos esses anos, a ameaça de sucateamento e corte sempre esteve presente. Mas felizmente, no início de 2020,
As 3 pimentinhas foram cedidas para a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, sendo que as unidades 9007 e 9016 foram levadas em uma verdadeira operação épica de resgate de São Paulo para as instalações da Associação em Cruzeiro, no mesmo estado, onde estão agora preservadas e futuramente serão restauradas esteticamente para compor o museu que a associação está planejando montar naquela cidade. Já a unidade 9006 foi trasladada no início de 2021 das oficinas da Lapa para a unidade da BPF São Paulo para ali ser preservada, sendo que agora também está aguardando o restauro. A preservação dessas unidades tem grande significado, já que significa que todas as séries produzidas e exportadas para Brasil, Austrália, Espanha e Índia agora têm unidades preservadas. Dentre as 3 locomotivas preservadas no Brasil, se encontram 2 fabricadas no Reino Unido e a unidade que foi fabricada nas oficinas da Lapa. Dessa forma, as futuras gerações poderão conhecer e ver pessoalmente essas que foram as mais importantes locomotivas elétricas operadas pela Rede Ferroviária Federal no país. E essa é a história das English Electric Pimentinhas. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!